Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o nosso Avildo Fioravante. Avildo, quando nasceu, eu acho que ele aprendeu primeiro a falar Kardec do que papai e mamãe. O nosso Avildo é de berço espírita e tem uma trajetória magnífica dentro da doutrina. É orador, educador e durante muitos anos ele frequentou e ensinou na FESP, mas é também presidente do Centro Maria Ângela, Irmã Ângela, o centro em que foi fundado, que tem o nome de sua mãe, não é, Avildo? Exatamente. Que bom, você ganhou um tempo nesta encarnação, já nasceu espírita, né? Nasci na casa que é hoje a nossa instituição. Que alegria os seus pais devem sentir no plano espiritual de ter um filho que deu continuidade àquilo que eles começram, né? É verdade, o seu Bruno e a dona Ângela fundaram em 1948 a casa. E ela foi seguindo diante da orientação dele até o falecimento deles, e aí nós temos continuidade. Que bom. Hoje nós vamos falar, olhar a Páscoa sobre o prisma espírita. Então, é claro que nós primeiro temos que falar o que é Páscoa, porque muita gente acredita que a Páscoa é ovo de chocolate, não é, viu? Páscoa sem ovos de chocolate não é Páscoa. Então, o que significa Páscoa? Bom, a Páscoa, a origem do nome significa passagem. E a Páscoa até cria uma certa confusão, porque percebe-se que hoje os cristãos comemoram a Páscoa. E também sabe-se, através do Evangelho, que no momento em que Jesus anuncia que estaria próximo o momento de sua desencarnação, ele estava num almoço, segundo as Escrituras, em comemoração à Páscoa. Mas se a Páscoa significa algo dos cristãos, como ele poderia estar comemorando a Páscoa? Porque existem duas Páscoas, a dos hebreus ou dos judeus e a Páscoa dos cristãos. E a dos hebreus é exatamente o significado de passagem, que significa o momento em que o povo hebreu se libertou do jugo de escravos dos egípcios e atravessaram o Mar Vermelho naquela famosa passagem histórica. Então, é isso que no idioma hebreu a Páscoa quer dizer passagem. Foi isso que Jesus Cristo quis nos ensinar como passagem? Literalmente, passagem é passagem. Então, os hebreus realmente passaram por um local, vamos dizer, uma fronteira de libertação, que não precisaria ser exatamente um mar se abrindo. O fenômeno. O fenômeno, não é? Mas o sentido figurado da palavra passagem, ou até metafórico, a que Jesus se refere, sem dúvida nenhuma, é a passagem nossa de um período ruim para um período bom, a passagem de um homem velho para um homem novo. Enfim, nós podemos imaginar que o cristianismo, que mudou a história da humanidade, está proporcionando à humanidade uma passagem de um ciclo para outro. E para Moisés foi difícil conduzir este povo para mostrar esse significado, não é, Avildo? Sim, foi dificílimo, imaginamos. A Páscoa é uma festa cristã também. Então, essa participação nesses episódios, como foram romanos ou judeus? Porque a cristã, como você falou, a católica, é romana, não é? Sim. Que a outra é de judeus. É de judeus. Então, é exatamente a participação, são Páscoas diferentes? Como nós iniciamos dizendo, a Páscoa dos hebreus ou dos judeus significa passagem no Mar Vermelho, enquanto que a Páscoa que passou a ser comemorada pela Igreja Católica Apostólica Romana e que acabou incorporando o cristianismo lá pelos anos 300, através dos concílios, o que se quis mostrar na Páscoa foi a passagem de Jesus deste mundo para o outro.
e significa, portanto, a ressurreição de Jesus, o que ocorreu, segundo as Escrituras, 3 dias após o seu desencarne. Então, a Igreja Católica comemora a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. E dividiu a história, não é, Avildo? Porque com isto nós dividimos a história. Ficou dando impressão do Velho Testamento e Jesus do Novo Testamento outro. Mas a ligação é uma só, não é? Na verdade, há uma divisão muito clara na história, antes e depois de Jesus, tanto que as datas é AC e DC. Entretanto, o próprio Cristo disse que ele não veio modificar, mas veio complementar as leis de Moisés. E é interessante notar que as Páscoas dos judeus e dos cristãos eram próximas. E mais ou menos pelo ano de 325, num dos concílios, é que estabeleceu-se a mudança da data da Páscoa. E aí elas passaram a ficar distantes uma da outra. E o que é isso de ficar sem comer carne, jejuar na Páscoa? Porque o que nós sentimos que essas perguntas nas casas espíritas são constantes. A pessoa é espírita, mas não come carne durante a quaresma, né? E também diz que sente uma repugnância na Páscoa de comer carne só no domingo de Páscoa. Então, o que é isso? O que é que deve ser? Qual é o procedimento nosso? Isso de sentir repugnância é um pouco psicológico, né? Há uma influência cultural, não há dúvida. Aqueles que não nasceram num lar espírita, mas vieram de outras crenças, nós temos que respeitar a influência dessa cultura, principalmente a católica, que sempre mostrou que o comer carne nesse período seria um desrespeito. Daí a necessidade de comer carne branca, peixe, bacalhau. Entretanto, o que Jesus disse, deixou muito claro, não é, Nena? É que o ruim é o que sai da boca, não o que entra pela boca. E o maior mal que podemos fazer a alguém, ele é inspirado em nossas palavras. Portanto, comer carne ou deixar de comer só tem influência no organismo da pessoa. Se ele quiser ter uma alimentação saudável, através de frutas e verduras, melhor para ele. Mas não coloque em absoluto uma conotação religiosa nesse regime que fizer. Porque a doutrina espírita é muito clara, isenta-nos de qualquer artifício exterior, material, de fora para dentro. O grande cultivo que nós fazemos é de dentro para fora. Agora, então, qual é o nosso procedimento? O procedimento espírita na Páscoa é de um retiro, é acompanhar aquele martírio de Jesus. O que é que nós vamos fazer? Hoje nós estamos no sábado de Aleluia. Então, o que se faz na Páscoa, o espírito? Pois é. Olha, o que eu gosto da Páscoa é que eu adoro chocolate. E bacalhau. E bacalhau. Entretanto, Nena, eu acho o seguinte, embora nós tenhamos os princípios claros, que a doutrina nos ausenta de qualquer ritual, nós vivemos numa cultura essencialmente católica.